Ok. Interrogatório de Davi Pacheco. Boa tarde, seu Davi. Boa tarde. Seu Davi, o seu estado civil? O meu é solteiro. A sua profissão? Eu sou aposentado por invalidez. Sua escolaridade? Sexta série. O endereço do senhor é aqui a rua Rui... Fitzenreuter, 57. Ok, já descrito nos autos. O senhor tem filhos? Tenho 4. São maiores de 18 anos ou menores? Os 4 são maiores de 18 anos, daí eu tenho 4 netos. Ok. Seus filhos são saudáveis? Tem um que está na cadeira de roda por causa de um acidente de moto, os outros são saudáveis. Ok, um deficiente físico. Esse que tem essa deficiência, que vive na cadeira de rodas, o senhor auxilia no cuidado dele ou não? Já ele mora com a mãe dele, mas quando precisa de alguma coisa, locomoção, essas coisas, eu ajudo. Ok, mas quem está mais auxiliando é a mãe, é isso? Isso, a mãe dele, ele mora com a mãe dele. Ok. O padrasto. Tá certo. Aqui nesse processo, então, consta a informação de que no 15 de março de 2016, por volta da 00:10, na rua João Francisco, sem número, Coloninha, o denunciado, o senhor, no caso, David Pacheco, movido pelo manifesto inequívoco Animus Necandi, que seria a intenção de matar, tentou matar a vítima André Margotti, sendo certo que o resultado morte apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. No dia e local acima descritos, o denunciado David Pacheco se deslocou até a residência da sua ex-namorada, Janaína Patrícia Ribeiro. Ao ser recebido por esta, adentrou na residência e se dirigiu ao segundo piso, onde a vítima André Margotti, namorado de Janaína na época dos fatos, encontrava-se, oportunidade em que o denunciado iniciou as agressões, desferindo socos, entrando em luta corporal com a vítima. Em dado momento, durante a briga, a vítima e o denunciado se dirigiram à sacada do quarto, oportunidade em que o denunciado David Pacheco, com vontade de causar o resultado morte, empurrou a vítima André Margotti da referida sacada, provocando uma queda de 3,40 metros de altura. Em seguida, o denunciado Davi Pacheco desceu para a parte externa da residência, onde a vítima se encontrava caída no chão e gravemente ferida, prosseguindo com as agressões, desferindo chutes e socos contra a vítima André, causando-lhe fratura cominutiva da extremidade distal do rádio, com extensão articular, e fratura do processo estiloide da ulna, no antebraço esquerdo, fratura transtocantérica na bacia, bem como escoriações na face e no dorso, conforme laudos periciais aqui, imagens do processo. Frise-se que o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, especialmente porque o denunciado Davi Pacheco teve que cessar as agressões em razão da intervenção de Janaína, bem como pelo rápido e eficiente atendimento médico. Destaque-se por oportuno que as lesões provocadas na vítima André Margotti incapacitaram-no para as ocupações habituais por mais de 30 dias, bem como houve debilidade permanente de função decorrente da limitação do movimento de flexão do quadril esquerdo, além de ter ocorrido a incapacidade permanente para o trabalho, em decorrência da limitação das atividades laborais que pode exercer, conforme laudo pericial complementar aqui do processo. Então, em virtude disso, o senhor está respondendo aqui pelo crime do artigo 121 caput, acumulado com o artigo 14.2, ambos do Código Penal, ou seja, crime de homicídio tentado, essa acusação que o senhor responde hoje. O senhor já teve a oportunidade de conversar aqui com o seu advogado, com o doutor Marcos, né? Sim. Ok, o senhor fica ciente do seu direito constitucional de silêncio, caso o senhor prefira ficar em silêncio, é um direito constitucional seu, e o seu silêncio não pode lhe prejudicar.
Tá? Mas caso o senhor queira dar a sua versão sobre esses fatos que o senhor está sendo acusado, daí tem essa oportunidade. Eu quero dar a minha versão, porque Ok, então tá com a palavra. Como é que aconteceu lá? Como é que foi? Como é que tudo iniciou? o que aconteceu foi assim, se ela estava namorando com ele, então ela estava namorando com nós dois, porque nessa época eu estava namorando com ela também. Tá. Daí Daí como é que o senhor foi lá na madrugada? Como é que foi? O que o senhor foi fazer lá? daí a gente conversou de dia, estava se reconhecendo, né? Tentando ficar junto de novo. Reconciliando, tentando se acertar? Isso. Ah, Daí de noite eu fui lá, mas eu não sabia que o André estava lá. E não conheço o André também, só vi ele aquela vez. E hoje, né, dando depoimento. Aí cheguei lá, bati na porta, ela abriu. Nós fomos conversar embaixo. Depois que eu fui ver, o André estava lá. Daí a gente se agrediu ali embaixo, ali, porque ele veio para cima de mim. vocês se agrediram ali no piso de baixo. No piso Senhor, embaixo. como é que foi? Quem é que começou as agressões? O que aconteceu? Teve alguma conversa prévia? A hora que eu vi ele de cueca, eu fiquei nervoso, né? Eu namorava com ela, eu gostava dela pra caramba. Fiquei nervoso e, nas vezes de fato, começamos a discutir isso. Peguei. Ele subiu a escada correndo, a Genena me segurou ali embaixo. Aí ela começou a gritar para ele, foge, foge. Eu peguei e subi a escada. Porque eu subi a escada, ele já tinha pulado a sacada e caído lá embaixo. Então o senhor afirma que não foi o senhor que teria empurrado ele da sacada? Não, a gente só se brigou embaixo da escada. Em cima nem consegui encostar nele. Como é que foi a briga ali embaixo? O que aconteceu ali embaixo? Como é que foi a briga? Ali embaixo, eu cheguei, né? Conversei com a Janaína e ele desceu a escada. Daí começamos a discutir. Entendi, mas daí como é que foi? Teve agressão física ali embaixo, é isso? Isso, ali ele deu um soquinho de medo também. Depois ele Foram subiu socos? Socos, é. Ok, daí o senhor afirma que ele teria subido ao segundo piso e o senhor não teria ficado ali embaixo, o senhor não subiu. Não, daí eu fui atrás dele. Ela começou a ficar. Eu fui atrás dele para pegar ele e ele pulou a sacada. Uhum. Lá em cima, então, não teve nova agressão entre vocês? Não. Isso aí nada é verdade, porque eles falaram que nós viríamos lá em cima, não. Ok, depois quando ele estava caído ali embaixo, o que o senhor fez? Quando ele estava caído, eu voltei pela escada e fui. Quando eu vi que ele estava machucado, a Janaína pegou, me deu uns 2 socos nas costas, eu peguei meu carro e fui embora. Mas ali embaixo, quando ele estava já machucado, o senhor teria agredido mais ele? Teria chutado, dado algum soco? Não, ele pulou lá de cima e caiu em pé. Ainda eu vi ele cair em pé. Eu nem vi que ele tinha se machucado. Depois que eu voltei pela escada, eu vi que ele estava machucado. Eu não vi, ele não estaria caído no chão quando ele teve essa Ele queda? estava caído no chão, né? Eu vi ele pular, né? Eu vi ele pular em pé. E a hora que eu dei a volta na calçada, ele estava caído no chão, né? Nesse momento, o senhor nega que tenha desferido socos e pontapés nele? Não, foi só ali embaixo na escada no começo que deu. Nada é verdade que eles falaram aí. Ok. E o senhor disse que nem conhecia ele, né? Não conhecia. Eu vi ele aquele dia de noite. Hoje, se eu passar por ele, eu não ia conhecer, porque eu só vi ele aquela vez. Ok. O senhor viu também o que ele falou hoje, né? Vi. Eu acho que isso aí foi invenção dele também, dela. Teria alguma razão para ele querer lhe prejudicar se ele nem conhecia o senhor? Pois é, daí agora como é que eu vou saber? Entendeu? Eu conversei com ele uns 2 anos atrás, aí ele disse que nem ia vir dar depoimento. O senhor teria falado que queria matar ele? Não, jamais, isso aí não passa nem pela minha cabeça. O senhor viu o que ele falou hoje também, né? Eu vi, eu até fiquei meio... No dia, o senhor não teria falado? Eu sei que hoje não passa mais na sua cabeça, mas no dia... No dia lá, eu dei uns gritos, agora falar de que ia matar, eu não me lembro. Fiquei nervoso, né? Gostava dela, estava 10 anos com a mulher. E a gente terminava uma semana, outra semana estava junto, e ela disse que não estava comigo. Ela estava comigo nesse dia, senão não tinha ido na casa dela. Ela abriu a porta para mim e tudo. Nesse dia o senhor tinha bebido? Ai? Nesse dia o senhor tinha bebido? Não tinha bebido nada. Eu estava até no velório do seu Lucrécio Sandrinha, né? Me lembro completamente desse dia. Eu tinha bebido, eu estava nervoso, estava alterado de raiva. Toda a palavra ao Ministério Público. Tá com o microfone fechado, doutor Fernando. Sem perguntas, excelência. Ok, passando a palavra ao procurador, doutor Marcos.
Boa tarde, Davi. Boa tarde. Davi, só a respeito da Janaína, tu acha que ela teria interesse em te prejudicar nesse processo por conta dos termos do relacionamento de vocês? Eu tenho quase certeza disso. Tu acha que os dois, então, tramaram contra ti? Que nem ela falou no depoimento, que viu ele outro dia. Entendeu? Eu acho que tramaram, porque não aconteceu isso, jamais. Então, tu confirma que os fatos aconteceram como tu estás dizendo aqui. Como eu estou dizendo, eu fiquei com ela 10 anos e faz 6 que eu não vejo ela. Tu não empurrasse ele. Então. Não, jamais, isso aí não é minha ainda. Deus me livre. Eu até sou meio brigão, mas matar alguém, pelo amor de Deus, não é só disso. Tu teria coragem de matar uma pessoa? Não, nunca. Meu Deus, até na briga eu já estou arrependido até hoje. Essa confusão lá. Tem mais. Tem algum outro processo criminal ou só esse, seu Davi? Eu tenho mais um com a Janaína também e com outra ex minha. Ok. O mesmo processo. É o mesmo processo, é tudo na mesma guarda ali de 2016 para cá. Maria da Penha? Ah? Maria da Penha? Não, elas votaram com Maria da Penha, mas foi as duas que se brincaram. Que a Janaína chegou lá em casa e pegou eu com outra guria lá em casa. Tá. Aí só mudou a versão agora dela. Ok. Encerrado o presente termo de interrogatório. Deixa eu compartilhar. Autos número 0000826.2016.8.24.0044. Ação penal em desfavor de Davi Pacheco, relacionada ao crime de tentativa de homicídio. Depoimento da vítima, senhor André Margotti, que diante de tal qualidade restou descompromissado, sendo ouvido como informante. Seu André, o senhor se sente constrangido, tem algum receio em prestar o seu depoimento na frente do acusado Davi? Não, senhora. Ok. Então, a gente pode deixar ele ouvindo o seu relato, é isso? Isso. Ok. Tratando de testemunha de acusação, passo a palavra inicialmente ao doutor promotor. Boa tarde, André. Boa tarde. André, o Davi Pacheco está sendo acusado ainda de um crime de tentativa de homicídio, tendo você como vítima, que teria ocorrido ali no dia 15 de março de 2016. Eu queria que o senhor nos relatasse como tudo aconteceu, tudo que o senhor se recorda desde o início, por favor. Então, neste dia eu estava na casa da Janaína, na época era minha namorada. Então, ali pela volta de uma meia-noite, o senhor David chegou na casa dela, chamando ela, eu abri a porta do segundo andar, e ele disse que queria falar com ela, e ela estava no banho. E eu disse para ele que ela não estava, para evitar a confusão, porque eu não sabia o que ele queria. Aí, então, ele disse que se ela não viesse, ele ia arrombar a porta. Aí, então, ela desceu até na porta, sabe? E ele, assim, empurrou ela caiu no chão, e ele veio até onde eu estava no segundo andar. E eu fui para a sacada para, sei lá, tentar me defender, fazer alguma coisa, e ali ele me empurrou, eu caí da sacada. Aí, nessa queda, eu quebrei o pulso, machuquei o rosto e quebrei o fêmur. Aí, dali, eu consegui me levantar, andei até um pedacinho e caí dentro do portão da vizinha, até era a mãe dela. E ali, caindo, ele me espancou, sem eu poder fazer nada, com o fêmur quebrado, o pulso quebrado. Ali, ele me espancou até não poder mais, até chegar alguém. Aí, onde foi, agravou a minha situação do meu fêmur, desfaixou o meu fêmur todo. Hoje, eu fiz uma nova cirurgia, botei uma prótese de quadril. E foi assim. Dali, ele se evadiu do local, daí, quando chegaram os vizinhos. Certo. O André, então, indo ali no... Ele chegou no local, né? O senhor estava lá, do segundo andar. Isso. O senhor disse para ele que a Janaína não estava, é isso? Isso. E aí ele disse que ia arrombar a porta para entrar? Isso mesmo. Daí o senhor avisou a Janaína? Avisei ela desceu até na porta, né, para tentar conter ele. Ele empurrou ela caiu no chão
e ele veio em minha direção, no segundo andar. O senhor ficou o tempo todo lá no segundo andar. Isso mesmo. Em algum momento o senhor desceu ou não? Não, Ele que subiu lá. ele que subiu lá. Certo. E lá, quando ele subiu, ele já foi agredindo o senhor? Isso, foi agredindo, disse que ia me matar, disse que ia me dar um pau. E como que ele agrediu o senhor? Ele deu o quê? O que ele fez? Assim, na hora eu não me lembro direito, sabe? Que na hora do nervosismo, mas ele me deu socos, empurrões. Uhum. E aí daí vocês acabaram indo para a sacada. Isso, foi Depois indo para dele, depois dele dar socos e empurrões no senhor e dizer que ia matar o senhor. É isso? Isso, E aí ele pegou e empurrou o senhor lá de cima? empurrou lá de cima. Como? Aí eu caí de mau jeito, quebrei o pulso e o fêmur do lado esquerdo. Uhum. E daí, quando o senhor caiu, ele desceu, Desceu, foi até onde o senhor estava e continuou a agredir o senhor? continuou a agredir, com chutes no próprio fêmur onde estava quebrado. Daí ele começou a dar chutes no senhor. Isso, chute, soco. Uhum. Certo. E daí a Janaína foi até ali para separar? Foi até ali, aí começou a gritar, chamar os vizinhos, E aí ele parou? não parou. Só quando chegou mais pessoas assim, daí ele parou e foi embora. Certo. E o senhor fez quantas cirurgias, André? Em decorrência dessas agressões aí? Fiz 3 cirurgias, Aonde? 2 no Hospital de Orleans e uma em Tubarão. Essa última aí eu pus uma prótese de quadril, né? Ele desfaixou todo o meu quadril. Essas duas cirurgias iniciais foram aonde? Que parte do seu corpo? Foi no mesmo dia que eu sofri acidente, foi feita a cirurgia do meu pulso e o fêmur juntos. Certo. Foi colocado uma platina no fêmur para tentar conter ali, né, onde tinha quebrado. E daí não adiantou? O senhor teve que colocar uma prótese, é isso? Não adiantou, deu uma infecção hospitalar, fiquei mais de meses no hospital tentando conter essa infecção. O senhor ficou quantos meses internados no hospital? Fiquei 3 meses no começo, 3 meses internados. internado para conter a infecção hospitalar que tinha me dado, né, da primeira cirurgia. No hospital aqui de Orleans? Isso. Certo. E depois o senhor teve que fazer uma nova cirurgia, então? Isso. Aí foi feita uma nova cirurgia para retirar a platina. Aí foi feito o encaminhamento para Tubarão para pôr uma prótese de quadril, que o meu fêmur estava todo desfaixado e não tinha recuperação, né? Então foram mais de 3 cirurgias, então, né? Foi 2, né? Foi a primeira para colocar a platina, a segunda foi retirada e a terceira foi colocada a prótese. Ah, certo. É porque numa única cirurgia fez o pulso e fez o fêmur, é isso? Isso. Certo. E o senhor ficou 3 meses internado no hospital e o senhor está ainda recebendo o auxílio-doença? Como é que foi isso? Sim, eu fui incapacitado de trabalhar na minha profissão, né? Eu era carpinteiro e pedreiro. Aí fui impossibilitado de trabalhar nessa minha profissão, porque eu não posso mais pegar peso, nada, né? Uhum. Então o senhor foi aposentado por incapacidade? Não fui aposentado ainda. Estou esperando o INSS me chamar para eles tentar me reabilitar em outro serviço que não seja esse, né? Ah, tá. Mas o senhor, então, por enquanto, ainda está recebendo benefício? Isso, É o auxílio-doença? auxílio-doença. Certo. O seu André, e o senhor ficou com sequelas, seu André? Sim, fiquei com uma prótese no quadril, né? Tudo dificulta, né?
Não posso mais exercer minha profissão, né? Aí dificultou toda a minha vida, né? Tem a perna um pouquinho mais curta, foi deixado certinho, mas com o tempo vai desgastando, né? Uma perna ficou mais curta que a outra. Isso, um pouquinho a coisa ficou uns 3 centímetros. Uhum. E o senhor ainda está fazendo fisioterapia? Não fiz mais fisioterapia. Quanto tempo o senhor ficou para se reabilitar aí, fazendo fisioterapia, tratamento médico? Quanto tempo? Depois da última cirurgia com a prótese, fiquei 1 ano me reabilitando. O senhor ficou reabilitando até que ano? Então. A cirurgia foi feita dia 17/6/2019, a última cirurgia. Uhum. Aí eu fiquei até em 2020 ali, né? A metade de 2020, me reabilitando com fisioterapia e andando de muleta, né? Então, desde março de 2016 até junho, julho ali de 2020, o senhor ficou se reabilitando, andando Isso. de muletas, é isso? Uhum. Isso mesmo. Uhum. E o acusado, o Davi, prestou algum auxílio para o senhor? Não. Na verdade, eu nunca, assim, até o fato do acidente, eu nem conhecia o senhor Davi. Eu não sei por que ele fez isso, que ele também não me conhecia. Uhum. Até o momento eu não conhecia ele. Uhum. Certo. E o Davi era conhecido, segundo o relato ali da Janaína, ele era uma pessoa agressiva, ou André? Isso, pelo relato dela, ele era uma pessoa agressiva, perseguia ela, né? Ele era usuário de drogas, ou é? Aí eu não sei informar para o senhor, porque, como eu disse, eu não conhecia ele. Uhum. Mas ela falou para o senhor que ele era usuário de drogas? Não chegou a falar isso. Certo. E ele chegou a procurar o senhor alguma vez depois do ocorrido? Não, senhor. Não. Certo. E o senhor ficou sentindo muita dor durante todo o tratamento? Como é que foi? Sofreu muito? Não, foi bastante sofrimento. Na primeira cirurgia, né, quando eu peguei a infecção hospitalar, foi uma dor imensa, assim, foi triste. Não dormia, tive que tomar remédio, assim, para poder dormir, que não conseguia dormir mais, de tanta dor que eu sentia. O seu André, e o Davi, quando ele foi ouvido lá na delegacia, ele disse que o senhor desceu a escada e avançou nele. Isso aí aconteceu? Não, senhor. Não aconteceu. O senhor ficou o tempo todo lá em cima. Isso mesmo. Em nenhum momento agrediu ele. Nenhum momento agredi ele. Certo. E ele disse também, quando ele foi ouvido lá, interrogado na delegacia, que o senhor que pulou lá de cima. Não, senhor. Ele Ele que me empurrou empurrou de lado. Ele que empurrou o senhor? Isso mesmo. E na hora que ele empurrou, qual era a sua posição ali na sacada? O senhor estava de frente para o parapeito? Estava de costas ali para o parapeito? Ali, como é que foi? Eu estava de costas. Ah, E caí. E o Isso, senhor de costas. caiu para trás, então? De E assim, costas? meio de lado. Caí meio de lado pro lado esquerdo. Foi aonde machucou o meu fêmur e o pulso do lado esquerdo. Certo. Ô, seu André, a Janaína, quando ela foi ouvida na delegacia,
ela disse o seguinte, que em um momento em que Davi foi para o quarto e a declarante ouviu um momento em que André falou para Davi o seguinte, não é assim, cara, vamos conversar. O senhor tentou conversar para que ele não agredisse? Isso aconteceu? É verdade, é. E ele não quis saber e foi para cima para agredir o senhor, dizendo que ia matar. Só disse que ia matar, que ia me bater, ia me espancar. Ele falou que o Davi falou que com ele não tinha conversa, é isso? Segundo o relato da Janaína? Aham, não tem conversa. E o senhor confirma as suas declarações que o senhor prestou lá na polícia, seu André? Na verdade, na polícia, eu acho que eu fui só um depoimento, né? Sim, mas confirme toda a declaração, mano. Aham, certo. Sem mais, excelência. Passada a palavra à defesa. Boa tarde, André. Boa tarde. André, nessa época tu tinha conhecimento se a Janaína e o David tinham um relacionamento? Não tinha conhecimento, doutor. Ela não chegou a comentar contigo que ela estava se relacionando com ele? Não. Em nenhum momento ela falou para ti que já conviveu com ele, estava convivendo há 10 anos? Não, depois do acontecido, ela até falou que teve algum relacionamento com ele, mas não na época que nós estávamos juntos. Então, na época ali, ela não falou que estava com ele, não estava se reconciliando com ele? Não, senhor. E tu ficou sabendo do relacionamento deles, como é que era? Ela chegou a comentar contigo se era conturbado, com idas e voltas ou não? Isso ela falou, com idas e voltas, que ele era agressivo, né? Já tinha até agredido outro namorado que ela teve. E uma outra coisa, tu prestaste teu depoimento na delegacia, né? Isso. E tu mencionaste para nós que tu ficasse 3 meses internado na primeira cirurgia. Isso. Tu lembra da data dos fatos? A doutora, assim, a data dos fatos eu não me lembro, né? Os fatos, eles ocorreram dia 14 de março de 2016. E tu Ah, tá, prestaste... do acidente ali, né? Do acidente, foi isso. 14 de março de 2016. E tu prestaste teu depoimento na delegacia dia 16 de maio de 2016. Então, tu já não estava mais internado. E isso não dá nem 2 meses. Não, sim. Aí isso depois eu retornei com a infecção para o hospital, sabe? Depois, mas tu já havia feito as 2 cirurgias. Assim, ó, eu fiquei uns 2 meses em casa depois da cirurgia, aí me deu uma infecção hospitalar. Depois, Aí eu retornei para o hospital, isso. Tá, perfeito. E depois tu fez a nova cirurgia, que foi a placa no quadril, né? Depois eu botei uma prótese no quadril, né? Certo. Eu fiz uma artroplastia de quadril. Tá. E no dia dos fatos, vocês chegaram a entrar em luta corporal, tu e o David? Não, senhor, que não deu tempo, senhor. Não A hora deu que eu tempo. vi ele veio para cima de mim, eu caí. Depois que eu caí, eu quebrei meu fêmur e meu pulso, não tive mais como fazer nada. Então vocês não entraram em luta corporal e ele apenas chegou e já te empurrou? Isso, não deu tempo de nada. Ele veio, me agrediu, eu caí, e no chão ele me espancou de novo. Tá, certo. E só que tu tá ciente que no teu termo de depoimento não consta nada disso. Consta que vocês entraram em vias de fato, em luta corporal. Não, senhor, no meu depoimento eu acho que não, senhor. Uma outra Vamos coisa. fazer assim, ó, a gente pode, para ele dar uma lidinha no que ele falou na delegacia de polícia, o senhor está fazendo a audiência pelo celular ou pelo computador? Eu é pelo celular. Pelo celular. O Bruna, manda por WhatsApp o depoimento dele na delegacia de polícia, para ele poder dar uma olhadinha, para a gente esclarecer. Doutores, qual é o evento? Excelência, eu só tenho que a folha 7 do
do inquérito policial. É o evento 1, Excelência. Está no evento 1, ali no inquérito. Acho que é o documento 6, é isso? É o documento 6, eu acho que é. Bruna, vê se tu localiza, encaminha por o WhatsApp do seu André para ele ler. Eu posso ler essa parte para ele? É melhor ele já ler tudo, né? Já que ele está antes ele teria confirmado, é melhor a gente. Excelência, Oi. só para uma questão de ordem. A vítima relatou que antes dele empurrar, ele tinha sido agredido já com socos, não é isso? Excelência, doutor, ele está afirmando que eles não entraram em luta corporal? Não, ele falou, mas ele falou que sim. Ele afirmou agora, doutor? Vamos esclarecer, se puder esclarecer como é que foi, então, André. Esclarecer como é que foi o acidente? Se teve luta corporal, como é que foi essa questão? Não, senhora, não teve luta corporal. Eu não tive luta corporal com ele. Ele agrediu o senhor antes de... O senhor... Doutor, deixa ele responder, doutor. O senhor não agrediu ele em nenhum momento, então, seu André? Eu não agredi ele em nenhum momento. Mas ele agrediu o senhor antes de empurrar? Doutor. Claro que eu tentei me defender com os braços, mas não agredi ele. Não, mas ele agrediu o senhor antes de empurrar. A pergunta está comigo, doutor. O doutor está se prometendo. Doutor Fernando, por isso que ele já falou, está gravado, né? Questão de ordem. Doutora, mais uma coisa. Eu acho que isso está sanado, já que ele alega que antes que não alega uma coisa, depois outra. André, a respeito do falasse, ele disse que falou que ia te matar, que o David falou que eu vou te matar, ele falou isso para ti? Isso, falou. E por que isso também não consta no registro, nas tuas declarações, no teu depoimento na delegacia? Que é uma coisa primordial, tão importante. Não, senhora, agora, na verdade, é assim, na época eu estava meio conturbado, eu dei lá, mas depois eu repensei toda a história, então, aí eu prestei bem atenção no que aconteceu. E quando o senhor repensou isso? Hoje? Não, senhor, ao longo de 6 anos, senhor, desde o acidente. Mas por que não foi na delegacia, então, para prestar um novo depoimento e retificar esse? Aí eu não sabia disso, senhor, que podia fazer isso. Mas o senhor, então, atualmente, o senhor recorda, o senhor tem certeza que ele teria externado, dito para o senhor que ele queria lhe matar, é isso? Isso. Apesar do senhor não ter mencionado isso na delegacia de polícia, hoje o senhor afirma que ele teria dito isso. Isso, senhora. E ele disse isso aonde? Em que Foi momento? lá no segundo piso, a hora que ele estava vindo me agredir, ele disse, eu vou te espancar e vou te matar. Ele disse, eu vou bater. Tá, e só uma pergunta, essa briga, onde é que foi que aconteceu isso? Foi dentro do quarto ou na sacada? Na verdade, eu estava assim na janela assim da sacada. Tem uma porta-janela, eu estava na porta-janela, ele veio vindo e falando as coisas, já subindo a escada, sabe? E a hora que chegou lá em cima, ele disse, eu vou te pegar, vou te bater. Aí ele veio gritando lá de baixo, vou te matar, vou te matar. Tá, e quando ele chegou lá, ele te empurrou daí? Me empurrou, ele veio para cima de mim, eu tentei me defender com as mãos, né, me segurar alguma coisa, onde ele veio me agredindo e me empurrou da sacada. E sabe me informar se tinha algum parapeito, não parasse no parapeito, como é que foi? Não, só tinha uma cerquinha assim de madeira. E essa cerca não dava na altura para te proteger? Não, senhor, a cerca dava na altura assim do quadril, assim, mais ou menos. Não lembro, Bem mas baixo. sabe informar um tamanho mais ou menos, uma altura? Uma altura ali de 1 metro, 1,10 m. Essas fraturas que tu tivesse, elas foram ocasionadas em decorrência da queda ou após? A fratura foi em decorrência da queda, mas agravou com vários chutes que ele me deu no quadril, onde esfaixeou todo o meu quadril. Então, seria mais ou menos a queda que contribui, vamos dizer, está tentando alegar que os socos, os chutes que agravou o quadril, foi isso? Isso mesmo. Ele estava com o coturno no pé, e ele deu vários e vários chutes no local onde eu
tinha onde do meu fêmur ali onde eu quebrei. Qual era, o que ele estava vestindo? O que era? Um coturno? Coturno, né? Tem mais. Excelência, só Sim. como questionamento do juízo, só para esclarecer, se antes do acusado empurrar a vítima da sacada, ele desferiu algum soco ou chute? Se o senhor esclarecer, antes de o senhor ser empurrado, o senhor já teria recebido algum golpe de soco ou chute? Assim, alguns socos, chutes não, alguns socos assim, empurrões, né? Socos e empurrões. Excelência, Sim. questão de ordem ali, se pudesse confirmar se ele entrou em luta corporal. Ele já teria dito que não, né, doutor? Perfeito, excelência. Seu André, foi enviado para o seu WhatsApp, ali a assessora, ali a Bruna encaminhou. Se o senhor puder dar uma olhadinha no que o senhor falou na delegacia de polícia, que o senhor confirmou o que teria dito, mas se o senhor puder lembrar para ler e ver se realmente foi isso que consta ali, Sim. se o senhor puder verificar que o senhor recebeu, a gente aguarda, tá? A sua leitura. Certo. A gente não está lhe vendo. O senhor está nos vendo? Tô vendo? Ah, ok. Tá. Então, o senhor leu ali o seu depoimento na fase indiciária ali para o delegado de polícia. As informações que estão ali constantes, o senhor confirma? Confirma, assim, ó, ali que eu quis dizer que eu entrei em luta corporal, que eu tentei me defender com meus braços, assim, talvez eu não soube explicar para o delegado a forma que eu tentei, a luta corporal, que eu tentei me defender, né? Ah, sim. Foi nesse sentido que o senhor quis dizer, então. Isso, Ok. Tá certo, então. Então, muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor, tá, seu André? certo. Aí o que aconteceria daqui para frente? Ah, Sim, depoimento da senhora Janaína Patrício Ribeiro. Dona Janaína, na época a senhora era namorada do André e ex-mulher do seu Davi, é isso? ex-namorada do seu Davi. Ok. Diante da situação, restou ouvida como informante. Sua palavra inicialmente ao Ministério Público. Boa tarde, Janaína. Boa tarde. Janaína, o Davi Pacheco está sendo acusado aí de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 15 de março de 2016, em face ali do seu André. Sim, Teria ocorrido esse fato na sua residência? sim. Eu queria, dona Janaína, que a senhora nos relatasse tudo o que aconteceu lá naquela madrugada lá. Então, depois de... Nosso relacionamento era bem conturbado, idas e vindas, enfim, muita briga E qual relacionamento? com o Davi. Ah, E num desses términos, né, dos vários términos que a gente teve, eu comecei a namorar. Comecei a namorar e foi, com acho o que... André? Oi? Começou a namorar com o André? Comecei a namorar com o André. A senhora tinha um relacionamento anterior com o Davi, tinha terminado com ele e passou a ter um relacionamento com o André, é isso? Isso mesmo. Certo. Após o término, daí eu comecei a namorar com o André, depois de um tempinho. Então, eu comecei a namorar com ele e foi um final de semana que ele ficou com a filha, então ele não passou comigo. E, se eu não me engano, acho que era uma segunda-feira que ele tinha vindo. Eu não sei o dia exato, que faz tempo, né? Eu estava tomando banho e o André estava aqui no quarto e eu ouvi a batida na porta. Bastante forte, escutei a voz do David. Daí eu disse para o André, assim, André, fica aqui que eu vou lá, ó, atendo ele, tento resolver com ele. Ele estava bem alterado naquela noite. E tentei abrir a porta, tentei conversar com ele, mas a gente já começou a se engalfinhar lá embaixo, porque ele queria subir, eu não queria deixar ele. Acabou me empurrando na escada, enfim, eu não consegui segurar ele. E eu falei para o André que ele estava subindo. Até disse para o André correr, para não dar briga, né, entre os dois. E eles começaram a se soquear aqui em cima. E a hora que eu vi, o Davi tinha empurrado ele da sacada, ou ele tinha pulado. Eu não vi certinho, porque eu estava subindo a escada nesse momento. Mas eu vi os golpes de soco que ele estava dando no André. O André caiu lá, né, na sacada, lá embaixo. E eu acho que ele se machucou e não conseguiu correr. Na verdade, ele foi se arrastando até no portão da minha mãe, o máximo que ele conseguiu.
Eu não lembro se o David pulou a sacada ou se ele voltou por dentro de casa e foi pelas escadas. E o André no chão, ele agrediu bastante o André, enquanto eu agredia ele pelas costas para tentar defender o André, porque o André estava sangrando muito e estava pedindo por socorro e não tinha o que fazer, o David não parava. Até que deu um tilt na cabeça dele e ele parou e foi embora. Ele parou no momento ali que a senhora estava intercedendo ali, estava chegando pessoas ali, foi aí que ele parou e foi embora? Isso mesmo, que daí eu comecei a gritar muito, porque o David é muito forte, eu jamais vou conseguir com ele, né? E o André sem ação nenhuma, tentando, no mínimo, proteger o rosto, né? E sem ação nenhuma, deitado no chão, eu acho que ele estava com a perna já machucada, enfim, que ele não conseguiu andar, ele foi se arrastando até no portão da minha mãe, que é questão de 1 metro, 1,5 metro. E eu estava tentando tirar o David, mas ele é muito forte, eu comecei a gritar por socorro, os vizinhos começaram a sair, não era muito tarde, eu acho que era... Eu tinha chegado à faculdade, eu não lembro certinho, mas em torno de umas 11, 11h30, por ali. E daí, a hora que ele viu que estava chegando o pessoal, assim, talvez tenha se acalmado ali no momento, viu o que estava fazendo também, eu não sei, né, o que ele estava pensando, e daí saiu. Dona Janaína, no momento ali que o André, que o Davi, quer dizer, que o Davi entrou na sua residência, a senhora tentava fazer com que ele não entrasse, daí ele empurrou a senhora e entrou? Sim, ele me empurrou, eu comecei a pegar, puxar na blusa, a tentar impedir que ele subisse a escada, porque a minha casa é de 2 pisos, e ali a escada é meio apertadinha para subir, eu tentando fazer com que ele não subisse, né? Mas ele estava o Davi subiu as escadas indo no local onde o André estava. O André estava Isso. Porque ali embaixo é a cozinha, tu tem que subir uma escadinha, que dá não chega a 2 metros de escada, e aqui em cima é tudo aberto, é só um quarto, um closet, e o André estava aqui, porque eu não queria que ele fosse lá embaixo abrir a porta, tanto que eu saí do banheiro, eu nem me enxuguei direito, coloquei uma roupa assim, para ir atender justamente para tentar evitar. E daí deixei o André aqui, eu disse, André, fica aqui, porque não é confusão tua, né, é um ex-namorado meu, expliquei para ele a situação. O André já estava ciente de quem era o meu ex-namorado, tudo certinho. Eu já não frequentava os mesmos lugares para não dar atrito. Tentava ao máximo evitar, né? E assim, eu acho que ele acabou descobrindo, alguém contou alguma coisa e ele apareceu aqui. E aí, quando o Davi subiu as escadas ali, ele já partiu para cima do André? Já. Ele já agrediu o André ali? O André também tentou se defender, né? André tentou se defender. Isso, E claro. O Davi partiu para cima dele. Sim. O André ainda falou, vamos conversar, cara, alguma coisa nesse sentido, mas não tem conversa. O Davi disse que não tem conversa. A senhora, quando prestou seu termo de declaração lá na polícia, a senhora falou o seguinte, que Davi foi para o quarto e a declarante ouviu o momento que André falou para Davi o seguinte, não é assim, cara, vamos conversar. Que Davi falou que não tem conversa, foi isso? Confirma? Isso. Confirmo. Eu lembro porque eu estava subindo a escada, como nós tínhamos se esbofeteado lá embaixo, eu fiquei meio dolorida até eu me recompor e conseguir subir a escada para tentar mais uma vez amenizar a situação. O Davi já subiu bem correndo, ele é bem fortão, então ele anda, parece um homem bem forte, andando, fazia barulho no assoalho. E o André, de boa, ali tentou conversar, mas eu sabia que não ia ter muita conversa, né? E daí eu pedi para ele, corre, André. E nisso não deu tempo. E aí o Davi empurrou o André lá de cima. Ali eu não vou te dizer com todas as letras que empurrou, porque eu não vi ele pegando o André no colo e jogando. Eu vi no momento que o André estava caindo e o David ainda golpeava ele, sabe? Porque tem o André já estava caindo da sacada e o Davi estava soqueando ele, empurrando ele? Tava. E a senhora escutou o Davi falando que ia matar o André?
Ah, ele falava de tudo, ele estava bem nervoso. Falava que ia matar. Sim. E aí, quando o André caiu, né? Tava lá. Sim. O Davi foi até onde o André estava e partiu para novamente agredi-lo. Como foi essa agressão? A senhora falou? Foi lá embaixo. Só não lembro, como eu disse para o senhor, se ele pulou a sacada também ou se ele voltou por dentro de casa. Eu não lembro, porque eu fiquei transtornada. Mas Mas ele passou estava a lá agredir... golpeando o André enquanto o André estava deitado. E eu, como eu te disse, também estava batendo no Davi por trás, tentando amenizar a situação. E o Davi dava chutes e socos ali no André quando ele já estava no chão? Acho que dava mais socos. Mais socos? E o André falava para ele parar e ele não parava? Ah, o André pedia para parar, socorro, ele bateu assim na porta da minha mãe para tentar um socorro na angústia ali, né? Mas a minha mãe toma remédio muito forte, também não conseguiu acordar para ajudar. Mas o Davi não parava de bater nele? Não parou, ele deu tipo uma sequência de soco ali, e o André pedindo por favor para não fazer aquilo. Socos e chutes? Socos e chutes. Mais socos do que chutes. E a senhora sabe as lesões do André? Olha, eu vi tudo que ele passou no hospital, eu fiquei com ele há um tempo ainda, ajudando no que eu podia, né? E o que ele passou lá pelo hospital? Sim, fiquei com ele um pouco no hospital, frequentei a casa dele mais um pouquinho depois de que ele foi para casa, que a mãe dele cuidava, dava banho, enfim. Mas é óbvio que o André terminou comigo, né? Porque imagina o que ele passou, né? Mas mesmo assim eu continuei perguntando sempre como ele estava, e faz o que acho que uns 6, 7 meses, ele é carpinteiro, né? E eu vi ele e ele tá um pouquinho manco, né? Ele ficou manco? Isso. Mas assim, não conversamos nada sobre o assunto, eu só vi ele mesmo. E depois que ele terminou comigo, eu segui a minha vida também, né? E a senhora sabe quantas cirurgias o André teve que fazer? Não lembro, doutor, não lembro. Sei que foi algumas cirurgias, que ele ficou alguns dias no hospital. Depois a senhora soube... Tinha muita dor, gritava. E depois a senhora sabe se ele pegou uma infecção lá no hospital? Ficou depois meses internado? Não lembro. Não lembro. Certo. Ô, dona Janaína, e o Davi, então no dia dos fatos lá, a senhora já tinha terminado com o Davi, né? Sim, sim. E o Davi é uma pessoa agressiva? Às vezes, sim. A senhora disse que ele era quando a senhora foi ouvida lá na delegacia, a senhora disse que ele era uma pessoa muito agressiva. Quando ele bebe, ele é uma pessoa muito agressiva. Mas se ele não bebe, ele é tranquilo, dá para conversar com ele se irrita, é normal, igual qualquer outra pessoa, mas a gente consegue ainda conversar, argumentar e muitas vezes evitar que uma coisa pior aconteça. Mas daí, quando mete bebida no meio, fica difícil, né? E daí a pessoa também... E ele é usuário de drogas também? Eu não posso te afirmar isso. A senhora, quando foi ouvida lá na polícia, a senhora disse que havia usuário de drogas. É o boato, eu nunca vi. Certo. E falou que ele ingere bebida alcoólica todos os dias. Sim, isso eu vi. Ele bebe todos os dias? Sim. Certo. Dona Janaína, o Davi já tinha agredido outro namorado seu? Não namorado, acho que deu algumas confusãozinhas quando ele me encontrava em baile, que tinham alguns amigos perto de mim, mas namorado mesmo, acredito que foi só o André. Bastava um homem estar ao lado da senhora que ele já agredia a pessoa? Sim? Quando estava recente, que a gente tinha terminado,
Ele sim, ele fazia todo mundo sumir de perto. Mas depois, com o tempo, ele levou de boa, sabe? Viu eu com outras pessoas, a gente frequentou os mesmos lugares, mas depois desse fato do André, nunca mais aconteceu nada assim dele atrapalhar a minha vida. E naquela noite ele estava bem alterado? Ele estava bem O nervoso. Davi? Tava tanto que eu não consegui argumentar com ele, né? Certo. E a senhora confirma o seu relato que a senhora prestou lá na polícia, dona Janaína? Sim, porque eu falei lá é verdade, eu não ia mentir uma coisa sobre uma coisa tão grave, né? Certo, certo. Sem mais, Silêncio. A palavra a defesa. Boa tarde, Janaína, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Janaína, tu namorasse com o David por quanto tempo? Olha, tudo assim de namoro vai e volta foi bastante tempo. Eu acho que quase em torno de uns 10 anos, 9, 10 anos. Teve bastante idas e vindas nesse relacionamento. Muitas. A gente ficava 3 dias da semana bem e o restante terminava, e depois voltava, e depois terminava, e sempre foi assim. Tu lembra mais ou menos da data que aconteceu esses fatos ou não? Não lembro. Ai, faz tempo, né? Não lembro. Tu lembra se vocês estavam juntos ou não, tu e o Davi? Não, nós não estávamos juntos, senão não teria outra pessoa aqui na minha casa, né? Tá. E tu lembra quanto tempo vocês haviam terminado? Não lembro. Mas há algum tempinho, porque assim, o que acontecia? Mais ou Geralmente, menos. quando a gente terminava, é dado aquele tempo para acalmar os ânimos, cada um seguir a sua vida. Acredito eu não posso te dizer exato, foram tantos meses. Não posso te dizer porque eu não vou lembrar. Mas teve um tempinho ali, sim, antes de eu manter um relacionamento, até porque eu ficava apreensiva quanto a isso, porque tinha Vocês não- acontecido outras vezes de amigos, de ele implicar com os meus amigos, que não eram meu namorado, muito menos meu ficante, e eu já sabia que tinha a probabilidade de acontecer, então eu mantinha uma certa restrição, assim, um certo tempo. Nesse período, vocês não estavam tendo uma reconciliação ou tiveram alguma recaída? Não, quando a gente ficava, quando a gente não ficava, não ficava, não tinha... Quando reconciliava, a gente já engatava, vamos namorar de novo. Quando terminava, terminava, ia embora, cada um para sua casa, porque a gente ficava muito junto, assim, né? E ele saía para os bailes dele, eu saía para os meus, e a vida continuava. A respeito dos fatos ocorridos naquele dia, tu mencionaste no início do teu depoimento que tu escutasse o David batendo na porta. Foi isso? Sim, batia muito forte, né? Ele estava batendo na porta. Isso. E tu estavas aonde? Estava no banheiro. Tá. E por acaso o André não saiu na sacada? Não sei, porque eu estava no banheiro, né? Tu não sabe? Não foi o André que te chamou dizendo que o David estava lá, que o André viu na sacada? Pode ser, Marcos, pode ser. Porque estava batendo muito na porta. Ai, foi verdade. O André olhou pela sacada. Verdade, lembrei agora, porque eu estava no banheiro tomando banho e como estava a batida muito forte, eu pedi para o André olhar. O André viu que era ele. Viu que era uma pessoa. Daí eu saí ali no closet, saí do chuveiro e escutei, era a voz do David, porque ele chamava por mim. Tá, certo. Uma outra coisa, o David entrou dentro da casa, quando tu fosse lá receber ele, por acaso ele chegou a te bater lá, alguma coisa? Ele me empurrou. Ele me empurrou na hora que eu estava tentando segurar ele para ele não subir, me empurrou contra a escada, eu caí ali na escada. Porque tu alegasse que tu tentasse puxar ele e acabasse caindo na delegacia. Sim, também. Então tu caísse. Caí e também fui empurrada. Porque assim, eu fui para pegar ele, ele me empurrou, depois eu fui tentar levantar, cair de novo, até eu conseguir me ajeitar para conseguir subir a escada, demorou um tempinho, eu estava meio molhada, eu não tinha me secado direito. Onde é que estava o André nessa hora? Aqui em cima, no quarto. Tá.
E aconteceu alguma coisa no piso inferior ou não? Como Com assim, o no André? piso inferior? Tipo, na entrada da casa ali, o André não apareceu ali, não aconteceu nada ali? Não, não, o André estava aqui em cima. Eu pedi para ele ficar aqui que eu ia lá descer e tentar resolver. Tá. E daí o David subiu as escadas. Subiu as escadas e o André falou o que eu acabei de comentar, né? Vamos conversar, cara, alguma coisa nesse sentido. E daí não teve conversa, eles começaram a se agredir. Tá. Os dois se agrediram. Sim, o André se defendeu também. Tá. E isso foi tudo lá em cima. Sim, Tu viu os dois se brigando? vi. Porque a hora que eu cheguei aqui, eles estavam na sacada ainda se brigando. Tá. E tu viu o David empurrar E o André da empurrar, como eu sacada? falei, eu não vi. Eu pegar no colo e empurrar, não. Eu vi que eles estavam se soqueando ali, e quando o André estava caindo, tentando ali se defender dele, o David continuava dando soco, enquanto o André estava tentando se Tá. defender. Isso tu tava já no quarto? Sim, eu já tinha subido, que não é muito alto, né? Em torno de 1,5 m, 2 a escada. Quando eu me ajeitei ali, que eu dei por si, eu vim subindo atrás deles para tentar fazer alguma coisa também. Tá. É que tu, no teu depoimento na delegacia, tu apenas alega que tu estava subindo as escadas e que tu viu o André caindo. Tu não fala nada de ele estar se brigando. Mas eles estavam se brigando. Se eu não contei isso no dia, eu tô contando agora. Eu não vou dizer uma coisa para ti que não é verdade. Tá? Então eles se brigaram, tu viu eles se brigando, depois tu viu o André caindo. Sim. Mas tu não viu o David empurrando ele. Não, pegando no colo, empurrando, não. Tá? Eles estavam brigando ambos, né? Ambos dando soco. Estavam. Então, primeiro o André pediu para conversar, Certo. né? Que eu escutei, que daí estava tudo tranquilo. E depois o David disse: não tem conversa. E eles começaram a se soquetear. Quando as pessoas começam a se brigar, eles fazem barulho, eles se batem nas paredes. Até eu chegar aqui em cima, eles já estavam na sacada brigando ainda. E o André Mas é só para tentando se esclarecer, defender. um ficou dando soco no outro ou o Davi estava dando golpes e o André se defendendo? Como é que é essa situação? O André, gente, tentou se defender, mas o André é mais fraco. Não tem como se defender. O David é muito forte. Então a senhora viu um dando soco no outro, é isso? Isso. Ok. Sabe me dizer se no dia dos fatos o David estava descalço, de chinelo ou de tênis? Ah, não lembro. Não viu? Não lembro. Hoje eu não lembro. Tá. E lá embaixo ele dava o quê? Mais socos no André ou mais chutes? Ele deu chute, mas bastante soco. Porque ele é bem rápido no soco, E né? que região do corpo que ele dava os socos? Ai, por tudo. Onde ele Tudo. acertava, na cabeça, na cara, nas costas, conforme o André tentava se virar o corpo. Uma coisa, tu visse o André caindo, tu falou, né? Sim. Tu viu ele da sacada? Quando ele caiu lá no chão? Tu foi na sacada e viu ele. Sim. Sabe como é que ele caiu? Como é que foi como é que ele estava? Estava de frente, de costas, de lado? Acho que meio de lado, assim, com um braço apoiado mais no chão e o outro tentando se arrastar, assim. E a maneira que ele caiu, tu chegou a ver ou não? Quando ele caiu Não, da daí não. sacada? Porque daí eu fiquei aqui com o David, tentando segurar ele para o David não descer, né? Tá. Mas tu não chegou a ver se ele caiu de frente, de lado, de costas, quando Não, estava não. no No momento da para-frente? queda certinho, não. Porque quando eu botei o pé aqui em cima, que eles estavam se soqueando, até eu chegar lá, daí já aconteceu a queda. Tá. Como ele caiu, eu queria que o André saísse, né? Para não acontecer mais briga. Eu fiquei aqui em cima com o David um pouco ainda. Tá. E tu, quando tu viu ele se brigando, o André estava meio de lado, de frente, na sacada? Como é que ele estava? Não sabe? Não lembro. Não lembro. Janaína, depois desses fatos, tu voltasse com o David? Vocês tiveram um relacionamento depois? Olha, se eu não me engano, acho que a gente ficou mais algumas vezes, sim. Quando vocês terminaram? Quando nós terminamos a última vez? Isso. Ah, não lembro. Faz bastante tempo. Quantos anos? Eu acredito que uns 6 anos. 6 anos que vocês terminaram? Eu acredito, eu não sei, não sou muito boa de data. Depois de 2016, vocês não tiveram mais nenhum relacionamento? Não lembro. Não lembro. Em Não 2020, lembro. vocês não se relacionaram? Como?
Em 2020 vocês não estavam, já não estavam juntos? de Não, novo? eu tenho certeza absoluta que 2019, 2020, 2021, 2022, não, que eu já estou em outro relacionamento desde essa data. Agora, antes, não vou te dizer a data, o mês, que eu não lembro. De 2016 a 2018, não lembro. Não Não sabe. lembro. Eu lembro que possivelmente a gente tenha voltado depois desse incidente, porque eu acredito, não, eu lembro que nós conversamos uma vez sobre o ocorrido. E assim, dei vários conselhos para ele, eu disse que não precisava ter feito aquilo, enfim, conversamos muito sobre isso. Mas como eu te disse, é aquele vai e volta. Até eu começar a namorar de novo, a ele nunca mais me incomodar, não tentar avançar nos meus amigos, no meu futuro namorado, foi onde ele me deixou livre para que eu pudesse seguir a minha vida. Perfeito. Então tá, sem mais. Obrigado. Obrigada também. Ok. Dona Janaína, aqui quando o Davi foi ouvido na delegacia de polícia, ele teria dito aqui que na época ele era seu namorado. Não. Como é que era meu namorado? Eu ia trazer outro para cá. Ok, então essa informação é falsa. É falsa. Ok. Ele disse aqui também que na data ele estaria lá na sua casa, porque ele teria ido buscar alguns objetos, e que daí a senhora teria aberto a porta, ele teria entrado, e que quando ele teria se sentado na cozinha, o André teria descido as escadas e avançado nele. Mentira. É mentira isso. Ok. Ele também disse que o André subiu para o segundo piso e pulou a sacada. O André já estava no segundo piso, o André nunca desceu para o primeiro. Eu pedi para ele ficar aqui. Ok, mas essa informação de que o André teria pulado a sacada de forma, uma decisão dele, sem nenhuma influência do seu Davi, isso não é verdade também? Se ele pulou, se ele caiu, claro que foi influência, né? Porque, como eu disse, o Davi é muito mais forte que o André. Ok, então essa informação de que ele teria pulado por conta própria, pelo que fala aqui, seria para eles que nega ter agredido fisicamente a senhora, né? E que a queda de André, ele diz aqui, deixa eu ver onde é que está. Que o André pulou para fugir da briga. Não, ele já estava brigando. Ok. Também afirma que foi o André que teria começado a agressão física. Não, o André pediu para conversar. Que teria começado realmente, então foi o seu Davi. Sim, como eu disse, ele estava bem alterado, provavelmente tinha ingerido bebida alcoólica. Não lembro se tinha objeto dele aqui em casa, não lembro mesmo, mas para vir buscar o objeto, ele não veio. Ele veio porque descobriu que eu estaria namorando, ou pensou que eu estaria sozinha e acabou sabendo que o André estava aqui, alguma coisa nesse sentido. Agora, não que nós estávamos namorando, ou muito menos que ele veio especificamente para buscar objetos, é mentira. Ok. Tá certo, então, fica encerrado o presente termo de depoimento. Muito obrigado, uma boa tarde para a senhora. Depoimento da testemunha de defesa, dona Andressa Pacheco. Dona Andressa, então, esse processo é um processo de tentativa de homicídio em desfavor de Davi Pacheco, figurando como vítima a pessoa de André Margotti. A senhora tem algum parentesco com o Davi? Sim, sou irmã. Ok, restou ouvida como informante. Passo a palavra ao advogado de defesa. Boa tarde, Andresa. Boa tarde. Andresa, a respeito do David e da Janaína, tu tens conhecimento do relacionamento deles? Alguma coisa? Quanto tempo se relacionaram? Como era? Sim, eles se relacionaram aí, sei lá, 8, 9, 10 anos, mais ou menos, muito tempo mesmo, mas o relacionamento deles, assim, sempre foi conturbado. Eles terminavam, voltavam, ela ficava com outra pessoa, ele também. Enfim, assim, eles eram, assim, não se entendiam muito, sei lá, enfim, eles se gostavam, mas se relacionavam com outras pessoas também. Ambos se relacionavam ou só ele ou só ela? Como era? Ambos. Tanto que eu fui testemunha de uma outra audiência também, que ela chegou na casa dele, pegou ele com outra, e a situação de hoje foi que ele chegou na casa dela e pegou ela com outro. Tá. Então, hoje, essa vez foi o inverso. Foi o inverso.
Dessa vez foi ele que chegou na casa dela e pegou outro homem na casa dela. Sendo que daí os dois estavam juntos, né? A respeito desses fatos que a gente está relacionado aqui nesse processo, que é quando ele chegou na casa dela e tinha outro, nessa época tu sabe informar se eles estavam juntos, o Davi e a Janaína já estavam juntos, estavam se relacionando? Sim, estavam ainda sim. Tá. E o que tu sabe informar, não sei se tu estava presente no dia ou se tu tomou conhecimento, a respeito da Janaína e da questão do André lá da casa dela, que estava na casa dela. O que aconteceu? Então, eu não sei nem se o nome dessa pessoa é André, eu só sei que eu fiquei sabendo que eu tenho 2 sobrinhas que moram lá naquele bairro. E foi bem comentado esse assunto que daí, por ser meu irmão e as sobrinhas moram lá, foi comentado que ele tinha chegado lá na casa da Janaína e pegou outro homem na casa dela. E que ele foi fugir e acabou caindo numa sei lá, numa sacada ou numa varanda, não sei ao certo, assim. Tá. Pode ser que daí ele tinha caído e tinha se machucado, esse rapaz, mas também não sei o nome dele, não estava presente, não. Isso eu fiquei sabendo através das pessoas que eram vizinhas ali, comentaram, e eu tenho sobrinhas também que moram ali. Tá. E essas sobrinhas, esse pessoal, por acaso eles comentaram se o David, que havia empurrado ele, havia brigado com ele, ou que bateu nele, ou ele que havia pulado da sacada para fugir? Não, o que comentaram comigo foi que o David chegou e aí esse rapaz estava lá e o rapaz foi fugir dele. O rapaz foi fugir dele e acabou pulando a sacada? É. E onde De se briga, machucou? essas coisas eu não soube nada, eu soube que ele foi fugir. Tá, certo. Tem mais, Excelência? Passando a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, dona Andressa. Boa tarde. Certo. Então, isso que a senhora falou aí, foram pessoas que falaram para suas sobrinhas? Foi isso? Que não viram, é só comentários, né? Ninguém viu isso, só foi comentários, é isso? Isso. A minha sobrinha tem uma sobrinha que é vizinha de porta, praticamente dela. Mas ela não viu. A senhora falou que foram comentários, né? Isso, que elas escutaram. Isso. Foi comentário dos vizinhos ali, e ela, por ser próxima, praticamente extremante, ali do ladinho mesmo, foi o que ela falou. Se ela viu ou não viu, eu não sei. Foi o que ela me falou. E esse comentário também falaram que depois que o André estava caído no chão, o Davi continuava agredindo ele? Não. Não me falaram isso? que teve briga, só me falaram que quando o David chegou, o rapaz tentou fugir, que eu também não sei o nome dele, que esse rapaz tentou fugir. Não, isso a senhora já falou, mas eu quero saber se depois que o rapaz estava no chão, comentaram também que o Davi ficava agredindo ele. Não. Isso, é questão de ordem, ela já falou que não. Já deu a resposta. Então, estou questionando. Ela está falando outra coisa. Não. Certo. Então, a senhora não viu nada? Não, eu não ouvi nada. Não vi. Eu já falei desde o início que eu não vi. Mas a minha sobrinha comentou isso, e não comentou que ele brigou, comentou que o rapaz foi fugir. Só isso. Ela não falou que o meu irmão bateu nele também, não. Ela não falou nada disso. Só que o rapaz tentou fugir e caiu. E a senhora disse que a Janaína, na época, estava namorando com o Davi? Sim. Como é que a senhora sabe que ele estava nessa época namorando? Porque a Janaína disse que não estava mais namorando com ele. Bom, o namoro deles, como eu falei, era idas e vindas. E se ele não estivesse namorando com ela, ele não teria ido na casa dela. Se a senhora acha? Não, eu não acho. Eu sei que eles estavam namorando. Eu não acho, isso eu tenho certeza que eles estavam namorando. E que dia que foi? A senhora sabe que dia que foi? Não. Como é que eu vou saber o dia exatamente? Estou perguntando para a senhora. Sabe o ano? 2016, né? 2016. Mas o dia exatamente eu não sei. Tem mais, Excelência. Encerrado o presente termo de depoimento. Obrigada, dona Andressa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, Andressa. Seu nome é seu Denis Roberto Medeiros, é isso? Isso mesmo. Ok. O senhor é parente ou amigo íntimo do seu Davi Pacheco? Não, eu conheço ele. Ok. Não é parente nem se considera amigo íntimo, então? Não.
Tem alguma inimizade, algum grau de parentesco, amizade íntima com a vítima André Margotti? Não, também eu nunca nem vi esse rapaz. Ah, tá, ok. Então fica compromissado a dizer a verdade, ficando ciente que falso testemunho é crime. Sim, correto, correto. Só a Ok, verdade. tá certo. Passo a palavra ao procurador do acusado. Boa tarde, seu Denis. Boa tarde. Seu Denis, o senhor conhece o David, né? Sim, eu conheço ele. O senhor conheceu a Janaína? Não, assim, ó, eu conheço ela de vista, entendeu? Mas nem nunca escutei nem a voz dela. E o senhor não sabe do relacionamento dele do relacionamento do David com a Janaína, o senhor não tem conhecimento? Eu só sei que eles viveram um tempo junto, mas nunca participei de nada com eles, nunca tive nada com eles, até nem autorizei botar meu nome nessa audiência, entendeu? Não sei nem por que votaram. Não deram nem falar comigo se poderia botar meu nome. Tá, então o senhor não tem conhecimento da Janaína, do relacionamento deles, nem da briga que aconteceu, nada? Nada, eu não sei nem por quê. O que fizeram ainda comigo foi crime botar o meu nome sem me perguntar, sem vir me pedir autorização. Sim. Então não tenho perguntas, excelência, para testemunha. Ok, doutor Fernando, acho que não tem questionamentos também, né? Tá certo. Fica encerrado o presente termo de depoimento. Obrigada, seu Denis. Boa tarde. Boa tarde.